Olá pessoal, meu nome é Anderson Macena, sou professor de Biologia e hoje iremos discutir um pouco sobre fatores evolutivos. O que são fatores evolutivos? São condições ambientais que promovem a famosa variabilidade genética. Então, vamos destacar o primeiro fator evolutivo como sendo a mutação. Mutação, ela é definida como alterações no material genético de qualquer origem. Pode ser ela origem natural ou mesmo origem humana. As mutações, elas podem ser definidas como mutações gênicas ou mutações cromossômicas. As mutações gênicas são aquelas que acontecem a nível de gene, enquanto que as mutações cromossômicas estão a nível de cromossomo. As mutações gênicas, elas são mutações estruturais, que mexem na estrutura do gene. Já as mutações cromossômicas podem ser tanto mutações estruturais quanto mutações numéricas. Mutações estruturais são aquelas que conseguem mexer a estrutura do gene ou do cromossomo, enquanto que mutações numéricas são aquelas que mudam a quantidade desses cromossomos. Qualquer tipo de mutação promove variabilidade. Porém, essa variabilidade pode ter seleção positiva, quando permanece na população, ou seleção negativa, quando ela é descartada da população. Um segundo fator evolutivo é chamado de recombinação gênica. Recombinação gênica é uma ideia muito de embaralhar. Como assim, professor, embaralhar? Vamos imaginar uma mão de jogos de cartas. Quando você acabar essa mão de jogos, ela vai ser embaralhada e cada jogador vai ter acesso a provavelmente novas cartas. Essa mesma ideia acontece na recombinação gênica, só que ao invés de termos cartas, teremos agora os genes. Então são fatores de recombinação gênica, fatores que acontecem numa divisão celular muito famosa chamada de meiose. Essa divisão celular apresenta um processo conhecido como crossing over. Esse crossing over promove recombinação gênica, já que troca pedaços do cromossomo. Uma outra situação dentro da meiose que pode ocasionar a recombinação gênica é chamada de segregação independente dos cromossomos. A segregação independente dos cromossomos é aquela que acontece quando você separa os cromossomos e os envia para uma nova célula. Essa célula especial nova é conhecida como gameta. Uma outra situação que pode ocasionar a recombinação gênica é conhecida como sexo. O sexo é a troca de material genético provocando o surgimento de um novo ser. Então você pode se perguntar o seguinte: existe recombinação gênica em seres que têm reprodução assexuada? Não. A recombinação gênica é um fator comum a seres que promovem reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela aumenta a variabilidade genética. Quanto maior a variabilidade genética, maior é a chance dessa população se estabelecer num certo ambiente. Uma outra situação interessante como fator evolutivo, o fator número 3, nós vamos elencar aqui, conhecido como migração. O que seria a migração? Nada mais é do que movimento de indivíduos entre populações diferentes. Então, migração é o movimento de indivíduos entre população diferente. Nós temos a emigração e a imigração. A emigração são situações onde o indivíduo sai de uma determinada população. A emigração, indivíduos saem de uma população, enquanto que a imigração, os indivíduos entram em uma população. Então, o mesmo indivíduo, ele pode ser um emigrante de uma população e imigrante em uma outra população. O quarto fator evolutivo é chamado de deriva gênica. O que vem a ser deriva gênica? Nada mais são do que oscilações aleatórias na frequência de um gene em uma população.
Deriva gênica são oscilações aleatórias na frequência de um gene ou de vários genes em uma população. Quase sempre essas situações são causadas por desastres. Desastres ambientais, que podem ser desastres naturais, vinculados somente à natureza, ou desastres antrópicos, quando o homem acomete esse desastre. Como exemplo, nós temos desastres ambientais, um furacão, uma enchente, por exemplo, um tufão, até mesmo um tsunami. Já os desastres antrópicos, construção de uma estrada, construção de hidroelétricas, é a situação como foi o homem que fez, eu vou chamar de desastres antrópicos. Para finalizar, nós temos um quinto fator evolutivo, que é a própria seleção. A seleção natural, a natureza vai atuar sobre o indivíduo que é mais adaptado. Mas, professor, como assim o indivíduo adaptado? Consideramos o indivíduo adaptado aquele que consegue sobreviver em um ambiente e deixar descendentes. O indivíduo ele é considerado mais adaptado quando a sua capacidade de sobreviver e deixar descendentes ela é maior. Nesse momento, como estamos falando do meio ambiente atuando como fator de seleção, essa seleção é chamada de seleção natural. Aquela mesma proposta por Darwin, pelo cientista Darwin. Bom, um outro tipo de seleção que nós temos é a seleção chamada de artificial. Como o próprio nome já indica, ela não é feita pela natureza. A seleção artificial é aquela onde nós temos o homem como agente selecionador. Mas o homem vai selecionar de qualquer forma? Não, ele vai selecionar de acordo com o valor econômico. Nós temos um exemplo claro como isso. Antigamente era comum encontrarmos vacas produzindo uma média de mais ou menos 3 litros por dia. Hoje em dia, em certas fazendas, nós temos vacas produzindo mais ou menos 10 litros de leite. Essa situação foi dada pela seleção do homem ou pela seleção da natureza? Com certeza o homem, pensando no valor econômico. Um outro tipo de seleção que nós temos é a seleção chamada seleção sexual. A seleção sexual, ela atua em certas populações. Para nós termos seleção sexual, é necessário 2 pontos importantes. Um é ter o que eu chamo de dimorfismo sexual. O nome é bem claro. Di vai lembrar para a gente 2, morfismo é a ideia de forma. Quando nós temos indivíduos que o macho ele é diferente da fêmea, eu chamo isso de dimorfismo sexual. Bom, tendo a diferença, tem o que selecionar? Esse o que de selecionar é a característica que chama a atenção do parceiro sexual. Característica que chama a atenção do parceiro sexual, eu vou chamar de display sexual. Por exemplo, o canto de um pássaro, o xixi de alguns animais, até mesmo a voz humana. Tudo isso é considerado um display sexual. Bom, pessoal, a aula de hoje sobre fatores evolutivos, espero ter tirado suas dúvidas.